Os sinais secretos de que Câncer está apaixonado. Existe aí uma diferença muito grande entre alguém de Câncer aí ser somente gentil e alguém de Câncer estar emocionalmente envolvido, não é? Porque quando esse signo sente de verdade, ele raramente fala primeiro. Ele demonstra nos detalhes, nos silêncios, nas mudanças aí sutis de comportamento e quase ninguém percebe, sabe? E talvez seja exatamente isso aí que confunde aí tantas pessoas, não é verdade? Câncer, dificilmente ele entrega o coração de maneira aí, ó, escancarada. Antes disso, ele observa, ele analisa, ele testa emocionalmente o ambiente, tenta entender se existe aí, ó, segurança suficiente para baixar aí as próprias defesas. Só que quando ele tenta esconder, o corpo emocional aí começa a revelar sinais secretos. Mudança no olhar, no cuidado, na presença, né? Na forma aí como ele passa a reagir às suas emoções, na necessidade silenciosa de proximidade. E o mais interessante é que muitas vezes Câncer demonstra amor justamente naquilo que ele não tenta disfarçar. Hoje, através dessas 3 cartas que nós vamos tirar aqui com o baralho, nós vamos a investigar exatamente isso. O que esse signozinho aí demonstra quando está apaixonado, o que ele tenta esconder emocionalmente, o que realmente move o coração do canceriano quando o sentimento aí é verdadeiro. Porque existe aqui um lado de Câncer que quase ninguém consegue acessar, mas quando ele acessa, descobre aí, ó, uma intensidade emocional aí, ó, mais que profunda do que ninguém aí imagina, tá? Vamos ver aqui as cartas, olha só. Saiu aqui as cartas do coração, dos caminhos e a carta da carta. Vamos ver aqui o que temos aqui de revelações para o signo. O que Câncer demonstra exatamente aí quando ele está apaixonado? Quando o coração aparece aqui, ele demonstra uma coisa que é muito importante sobre Câncer. Quando esse signo aí se envolve emocionalmente, ele começa a agir menos pela razão. E, ó, muito mais aí conexão afetiva. Só que diferente de signos mais impulsivos, Câncer, ele não costuma demonstrar essa paixão aí, ó, de maneira aberta, escancarada logo no início. Ele demonstra aí através da presença emocional, tá? Você percebe que ele começa a prestar atenção em detalhes assim, ó, pequenininhos. Coisa que você comentou uma vez, né? Ele guardou, Câncer guarda. Mudanças aí no seu humor, no tom da sua voz, aí até na energia do ambiente. Externamente, Câncer apaixonado se torna ele mais cuidadoso. Ele se torna aí mais protetor, mais disponível aí emocionalmente. E isso nem sempre vem aí através de declarações, tá? Às vezes aí vem através de perguntas sutis, da preocupação silenciosa, sabe? Daquela necessidade de saber se você chegou bem, né? Se tá tudo certo, se emocionalmente você está em paz, né? O interessante aqui dessa carta é que ela mostra que alguém aí tenta parecer controlado, mas começa a criar vínculos afetivos sem perceber. Porque aqui, ó, quando o Câncer ama, ele começa a incluir emocionalmente aí a pessoa na própria rotina aí mental. Ele pensa, ele lembra, ele observa, sente falta mesmo sem admitir.
E existe outro detalhe que é muito forte: câncer apaixonado muda o olhar. O olhar fica assim, sabe, mais demorado, mais emocional, mais sensível. Como assim se estivesse tentando criar uma intimidade, sabe, sem precisar de dizer diretamente assim o que ele sente. Essa carta aqui também mostra que ele passa a agir assim de uma forma mais receptiva, que ele quer acolher, ele quer gerar conforto, quer saber se a pessoa que a pessoa aí se sinta emocionalmente segura perto dele. Só que ao mesmo tempo existe aqui um medo muito grande de rejeição. Então, muitas vezes ele demonstra amor através do excesso aí, ó, de cuidado, não é? Tem alguém assim, você conhece alguém assim, tá se identificando, né? Porque aqui é o que está aqui mostrando as claras. É exatamente aqui que muitas pessoas confundem com câncer, porque ele dificilmente faz jogos emocionais quando ele sente de verdade. Mas ele também não entrega aí o coração sem perceber se existe, né, reciprocidade emocional do outro lado. O coração aqui mostra alguém que ama de maneira, ó, profunda. Mas primeiro tenta sentir, né, se aquele sentimento aí, ó, é seguro antes de, ó, se abrir completamente, tá? Temos aqui a carta dos caminhos. O que ele sente internamente, mas, ó, tenta esconder. Essa carta aqui mostra algo assim, ó, muito psicológico, vamos dizer, dentro de câncer. Quando existe sentimento verdadeiro, a mente dele começa a entrar aí em conflito com o coração. Porque externamente ele pode parecer tranquilo, mas internamente, ó, existe uma análise emocional acontecendo o tempo inteiro. Aqui os caminhos mostram dúvidas, não necessariamente dúvidas sobre os sentimentos, mas dúvidas assim sobre o risco emocional daquele envolvimento. Câncer sente aqui, ó, profundamente e exatamente por sentir tanto, ele pensa muito antes de mergulhar completamente, tá? Então, quando ele demonstra cuidado por dentro, ele está tentando entender. Isso é seguro? Se ele pode confiar? Se essa pessoa aí realmente, né, vai permanecer? Se vale a pena se apegar? E isso aqui, ó, faz com que muitas vezes ele oscile emocionalmente, né? Tem momentos que ele se aproxima muito e depois se distancia um pouco. Não porque ele perdeu o interesse, mas porque está tentando se proteger a sua própria vulnerabilidade. Nossa, até enrolei. né? Mas ele está se protegendo. Essa carta que mostra alguém que sente medo aí de criar expectativa emocional fortes, aí depois sabe o que? Se decepcionar, né? Então, câncer começa assim, observar comportamentos, pequenos sinais, mudanças de energia, né? Coerência emocional, sabe? Tudo isso ele observa, ele tenta aqui descobrir aquilo que é estável antes dele se entregar totalmente. Nossa, hoje eu tô com trava-língua, né? Tem que praticar mais. E existe aqui algo muito forte aqui, que quando o câncer gosta de verdade, ele começa a imaginar que, ó, futuros possíveis, já começa ó, na cabecinha, né? Mesmo sem falar, mesmo sem admitir, ele pensa aqui em dar continuidade, né? Criar essa conexão, esse vínculo, né? É o que mostra aqui. Só que como essa carta fala de caminhos, isso também aqui mostra alguém dividido entre, assim, desejo de amar e o medo de sofrer, né? Por isso, muitas vezes, câncer parece, assim, indecifrável no amor. Porque enquanto o coração dele já está emocionalmente aqui envolvido, a mente ainda está tentando aí, ó, decidir
se é seguro ele baixar as defesas. Essa carta que mostra um signo extremamente intuitivo. O Câncer é intuitivo, mas também extremamente cauteloso no que se refere no campo das emoções, né? Então ele é muito cauteloso. Aqui temos a carta da carta, né? O que realmente move emocionalmente, né, o Câncer. Essa carta aqui é muito profunda, porque ela mostra o que realmente move no amor aqui é a necessidade de uma conexão emocional verdadeira. A carta fala de comunicação, mas não apenas só palavras, ela fala de troca emocional, de sinais, de entendimento, de sentir que existe abertura aqui. Câncer não se apaixona apenas pela aparência ou pela atração. Ele se conecta aqui de uma forma com a pessoa, faz ele sentir-se assim envolvido emocionalmente. E quando existe sentimento verdadeiro, ele procura algo que hoje aí é raro, né? Uma segurança afetiva. Essa carta aqui mostra que Câncer se envolve profundamente aí quando ele percebe que pode ser emocionalmente autêntico, sem precisar fingir força, assim, sabe, o tempo inteiro. Porque existe uma sensibilidade muito grande escondida aqui em Câncer. Então, quando ele encontra alguém, ó, que escuta, né, que percebe, que acolhe, isso mexe profundamente com ele. A carta aqui também, ela mostra algo aqui muito importante. Câncer presta atenção na forma aí de como as pessoas se comunicam, no tom, na constância, na intenção, na presença aqui emocional das palavras, né? Mensagens frias aí afasta, tá? Silêncios estranhos aí faz ele pensar demais. Mas quando existe comunicação aqui verdadeira, mesmo sendo simples, ele começa a criar vínculos de maneira intensa, né? E existe outra questão aqui. Câncer ama quando sente aí, ó, uma conexão verdadeira, tá? Que também tá tendo do outro lado, né? Não uma coisa superficial, mas aquela sensação assim, oxe, essa pessoa realmente se importa comigo. Ele pensa assim, isso aqui toca profundamente o emocional do canceriano. Porque, no fundo, o que move Câncer não é apenas romance, sabe? É um pertencimento, assim, emocional. É sentir que existe espaço, né, seguro para amar sem precisar se proteger o tempo inteiro, tá? Aqui dá para ver claramente o padrão emocional de Câncer aqui no amor. O que essas três cartas aqui revelam juntas é extremamente profundo. O coração mostra alguém que ama através do cuidado, né? Os caminhos mostram alguém que sente muito, mas teme sofrer, né? E a carta revela aqui que tudo em Câncer gira em torno de conexão emocional verdadeira, tá? Ou seja, quando Câncer se apaixona, ele não entra apenas em uma relação, ele entra assim, ó, de cabeça, né, emocionalmente na vida da pessoa. Só que antes disso, ele observa profundamente. Ele tenta entender aí se existe maturidade, né, uma maturidade emocional, se existe estabilidade, se existe verdade, né, porque Câncer aqui até consegue viver paixões rápidas, mas o coração dele busca algo assim, ó, muito mais íntimo do que isso. Busca-se uma construção, né? E talvez aqui o maior segredo desse signo aqui seja justamente esse. Quanto mais verdadeiro é o sentimento, mais cauteloso ele tenta ficar, porque ele sabe a intensidade que existe dentro dele. Então, ó, muitas vezes aí, o amor canceriano aí parece primeiro em atitudes silenciosas, no cuidado, na presença, na preocupação, na tentativa de criar vínculos, né? Sem se expor e já se jogar de cabeça, tá? Essas cartas aqui mostram
é alguém extremamente sensível, mas aí profundamente uma pessoa seletiva, né? Quando o câncer finalmente sente segurança, ele para de amar aí pela metade. Ele, ó, se joga, se entrega de forma e acolhe, protege. Ele é intenso, sabe? É uma pessoa emocionalmente difícil de se esquecer. Câncer, quando atravessa no caminho de alguém, olha, é difícil, né? Essa foi a leitura aqui, né? O perfil aqui. E agora eu quero saber de você aí. Você percebeu algum desses sinais em alguém de câncer? É você? Me conta aqui nos comentários qual a parte dessa leitura fez mais sentido aí para você, né? Se você precisar, quiser uma leitura particular, mais profunda, sobre amor, sentimentos, reconciliação, né? Ou até entender melhor a energia emocional entre você e uma outra pessoa aí, né? Fazer uma astral também comigo, vou deixar meu contato aqui, o WhatsApp na descrição, tá bom? Espero que tenha gostado, se inscreva, deixe seu like, seu joinha, ó, gratidão, gratidão, gratidão.